Chegando para mais um Café com Aposta, agradecer aqui o Kalani, né, que esteve com vocês na semana passada. Quem acompanhou vários vídeos por aqui vai perceber que a voz não está 100%. Tive uma cirurgia recentemente, 4 cirurgias em um, cara. Nariz, garganta, boca e o caramba, 4. Estamos recuperando, tá? Estamos recuperando e confesso para vocês que nos últimos dias aí eu acabei não fazendo muita coisa, justamente por conta de recuperação, né? Dito tudo isso, teremos Aston Villa e Nottingham Forest. Esse final de semana aqui de Premier League vai ser curioso porque o Liverpool já jogou, né? O Chelsea e Tottenham jogariam na sexta, não jogarão, o jogo foi postergado porque Chelsea e Liverpool fazem a final da Carabao Cup no domingo, meio-dia, tá? Então a gente não vai ter Liverpool na Premier League, mas teremos o Aston Villa. Também não teremos, né, o Chelsea e o Tottenham. Teremos Aston Villa recebendo Nottingham Forest, Aston Villa na 4ª colocação, Nottingham Forest na 16ª colocação. Eu tava olhando aqui, a odd do Aston Villa, desse back Aston Villa, tá em 59, tá? Eu acho muito interessante o back Aston Villa, dado que a gente tem um time aqui numa situação que não pode dormir no ponto, né? Se quiser continuar ali entre os 4. E o Nottingham Forest está vindo meio que lá embaixo no desespero, mas tem apenas uma vitória recente. Em casa, se a gente olhar aqui, o Aston Villa em casa, ele tem 12 jogos e apenas 2 derrotas. O Aston Villa era um time que durante todo o campeonato não perdia em casa. Foi perder justamente agora. Perdeu para o United e perdeu para o Newcastle. Curioso aqui é que o Aston Villa está numa situação para esta semana onde ele não precisa se preocupar com outros campeonatos. É focar na Premier League. Oportunidade incrível para vencer em casa. Olha isso aqui, o race fora de casa dos últimos 10 do Nottingham Forest é apenas 2 vitórias, aqui a mais recente contra o Newcastle. O back Aston Villa é muito bom. O back Aston Villa para esse jogo é muito bom. Um lay Nottingham Forest a 6.2 também não é uma coisa muito ruim. Precisa sim lembrar que o Aston Villa tem alguns jogadores desfalcados, principalmente aqui, ó, com Mings e Diego Carlos, ou seja, 3 zagueiros fora de combate pro Aston Villa. Já o Nottingham Forest é o Wood e o Montiel que estão confirmados aqui, né, até o momento fora de jogo. Outra coisa que pode ser bem interessante para essa partida é justamente o over goals do Aston Villa, que tem sido muito bom. Durante o campeonato teve algum momento até que eles eram o time mais over do campeonato. O único detalhe é que o Nottingham Forest é um time under, né? É um time under e aí fora de casa pode tentar dificultar um pouco a vida do Aston Villa, dado que o Nottingham Forest está se brigando pela zona do rebaixamento. Aqui para mim o que faz sentido é Aston Villa bem em campo, é o back Aston Villa, e saindo o primeiro gol, aí a gente consegue pensar no over goals, né? Enquanto o jogo estiver empatado, talvez o over goals não faça tanto sentido. A partir do momento que o jogo está desempatado, o over goals pode ser uma ótima oportunidade para a gente se expor ao longo da partida. Back Aston Villa 1,59. Ó, eu vou colocar nessa lista, mas eu já vou até falar uma coisa. Eu coloco 1,59, eu não pegarei 1,59. Eu vou esperar isso daqui subir um pouco mais. Eu acredito que é possível sim a gente pegar esse back um pouco mais alto. A única coisa é, e se o Aston Villa fizer este gol rápido, o back vai morrer? Então aí a gente continua observando a partida e vê se abre a oportunidade do over goals. Não coloco o over goals aqui, acredito que dá pra gente trabalhar esse over goals ao longo do jogo. Coloco o back Aston Villa aqui e se por acaso o gol saiu com 5 minutos de jogo, nem tinha entrado nesse back Aston Villa, aí paciência, né? Aí paciência é ver se acontece alguma coisa, vai que o Nottingham Forest marca primeiro também, a gente pega esse back um pouco mais alto. A 1,59
devido a esse histórico recente, essas duas derrotas do Aston Villa, me deixa um pouco com o pé atrás, mesmo sabendo que o time pode focar completamente no campeonato inglês para os próximos dias. Acho que as duas próximas rodadas é só campeonato inglês para eles. No mesmo horário teremos Brighton contra Everton. Já vou fazer uma ressalva aqui. O Brighton é um time que muitas vezes eu gosto de pensar no over goals, tá? Se a gente até olhar recentemente, temos um 5-0 contra o Sheffield, um 2-1 contra o Tottenham, aliás 2-1 para o Tottenham, né? 4-1 em cima do Crystal Palace e tomou um 4-0 do Luton, quem diria? Dos últimos 5 jogos do Brighton, apenas uma vez o 2,5 não bate. Do Everton, 1-1 contra o Crystal Palace, 2-0 contra o City, 2-2 contra o Tottenham, 0-0 Fulham, 0-0 contra o Aston Villa. O Everton tá se mostrando um time under, né? E se eu não me engano, é o mais under do campeonato? Deixa eu ver isso aqui. O Everton é o mais under do campeonato. Fora de casa é o segundo mais under do campeonato. Por isso que eu fico meio ressabiado de pensar em gols para essa partida. Mesma coisa aqui, a gente pensar neste back Brighton. Se você vai tentar entrar nesse back Brighton e esse gol não sai, é um pouco complicado. Dado a forma em casa, aqui ó, colocar em casa a forma nos últimos 10 jogos do Brighton, não perdeu em casa, tá? 5 vitórias, 5 empates. E o Everton a gente tá vendo aí que com uma certa frequência, vamos colocar aqui ó, 5. Né? Nos últimos 5 jogos do Everton, apenas uma vitória fora de casa em cima do Burnley. Se a gente faz em 10, aí melhora um pouquinho mais o histórico. Aquela campanha do Everton um pouco mais para trás, que realmente estava vencendo suas partidas. Né? Ultimamente não tem vencido. Na minha cabeça, por mais que o overgoals possa ser difícil da gente trabalhar, um lay ao Everton não é tão absurdo, né? E um lay ao Everton a 4.5 é bem interessante. Deixo separado aqui uma possibilidade de lay ao Everton. Teremos também o vice-líder Manchester City jogando fora de casa contra o Bournemouth. Esse jogo aqui é o jogo de domingo? Não, sábado. Sábado, 2h30 da tarde. Domingo acho que tem um jogo só, né? Porque tem um jogo lá do meio-dia da Carabao Cup. Então, a maioria dos jogos ficaram todos para sábado. Esse aqui é o Manchester City. Cadê o City aqui, né, no nosso bolsa de aposta? City no bolsa de aposta a 1,43 contra o Bournemouth. Ó, sendo bem honesto com vocês, aqui é não inventar, né? Não tem o porquê a gente inventar. Eu já vou deixar separado aqui o Manchester City a 1,43 e já vou falar também o seguinte... Talvez eu não pegue a 1,43, até porque muitas vezes a gente viu, por exemplo, como foi no meio da semana aí, o Liverpool teve uma certa dificuldade para fazer o primeiro gol aliás, o único gol da partida, né, contra o Brentford, mas venceu. Só que aí, se você pega um back City, e aí você pega esse back City a 1,43 pré-live, e aí eu vou lá e pego esse back City também, durante a partida, no momento que o time realmente está na cara do gol, perto de fazer esse gol, aquele gol vai contar igual. Para mim, que peguei a 1,95, para você que pegou em 43. Então, às vezes, a gente acaba conseguindo, se você esperar um pouco, a gente acaba conseguindo uma odd até maior. Dito isso, vale lembrar que o Manchester City a 1,40 não é sempre que a gente consegue pegar. E se o time quer brigar pela Premier League, essa partida é uma partida importantíssima para ficar ali apenas a 3 pontos de distância do Liverpool. Né? Por mais que aqui, eu coloquei em casa, quem joga em casa na verdade é o Bournemouth. Né? Não tem aí um histórico absurdo, apenas 3 vitórias em casa, meu amigo, 3 vitórias em casa, sendo que 2 foram nos últimos 5 jogos, hein? 3 vitórias em casa do Bournemouth. O lay Bournemouth vem a 8, se for trabalhar alguma coisa nessa partida, vou pensar em trabalhar sim o back ao Manchester City. A única coisa, essa partida aqui, o que eu provavelmente não faça, a não ser que o jogo me mostre algo muito diferente, mas o que eu não faça é pensar em over goals. O City não é um time que eu gosto muito de trabalhar over,
Né? Se bem que se a gente olhar aqui, ó, fora de casa o City é o time mais over do campeonato, hein? Quer dizer, o Bournemouth é o mais over, o City é o segundo. Mas o City é o time que eu realmente tenho uma certa dificuldade em trabalhar esse over. Dá uma olhada aqui, ó. Se a gente colocar no 2,5, nos últimos 5 jogos, 3 vezes não bateu esse over 2,5. Tem a vitória contra o Brentford, foi apenas 1-0, empate em 1-1 contra o Chelsea e aí a vitória do Everton. A vantagem é que não vai acontecer aí a Champions League, né, durante a semana que vem, vai ser a FA Cup de volta. Então, um campeonato de menos importância do que a Premier League, o foco do time do Guardiola deve estar para este final de semana. E me parece que, da mesma forma que eu acabo colocando o Aston Villa, mas eu vou ver se eu consigo uma odd maior neste back ao longo da partida, no live, né? O Aston Villa dá pra gente pensar em gols também. O City não pensaria em gols, mas dá pra gente pensar nesse back. Arsenal e Newcastle, olha, sinceramente pensaria também num back Arsenal a 1,41, aí acabaria acontecendo a mesma coisa, né? Um back Arsenal a 1,41, provavelmente a gente pensaria aqui, mais uma vez, a esperar um momento aí nessa partida que esteja um pouco melhor essa odd. O meu problema, assim, ó, se fosse outro momento do campeonato, provavelmente o Newcastle seria um time que eu teria um pouco mais medo, mas recentemente não mostrou serviço o Newcastle, né? Já o Arsenal tá numa campanha incrível. Em casa, como tá esse Arsenal aqui? Apenas uma derrota para o West Ham, lá no dia 27 de dezembro. Fora de casa, o Newcastle vem de 2 vitórias, hein? Contra Aston Villa e contra Nottingham Forest. O resto perdeu para Liverpool, perdeu para Luton, perdeu para o Tottenham. Newcastle com uma dificuldade gigantesca nesse campeonato de manter uma forma, vamos dizer assim. Over goals também pode ser interessante, principalmente se a gente vê esse primeiro gol sendo do Newcastle, né? Seria uma delícia. Esse primeiro gol aqui do Newcastle, nos últimos 5 jogos, as 5 vezes bateu o over 2,5. O Arsenal também, nos últimos 5 jogos, bateu o over 2,5. Em casa, o Arsenal bate muito mais vezes do que não bate, né? Esse over 2,5. Fora de casa, o Newcastle também bate muito mais vezes do que não bate este over 2,5. Daria até pra gente colocar ali, né? Eu vou acabar deixando de fora este over goals aqui um pouco por conta de o Newcastle tem 4 partidas que não perde, tá? Pode não parecer muita coisa, mas o Newcastle aqui, ó, a última derrota deles é no dia 12 de janeiro. De 12 de janeiro para cá, o Newcastle não perdeu. E se o Newcastle enfrenta esse Arsenal, aí numa dificuldade grande para o Arsenal fazer esse primeiro gol, né? Como que vai ficar o nosso over 2,5? Newcastle numa situação ali quase meio que o Brighton. Quer tentar chegar no Tottenham, mas talvez não chegaria. Cair também não vai cair, então vai acabar ficando no meio de tabela. Já o Arsenal, por mais que tem 55 pontos e está ali a 5 de distância do Liverpool, é um jogo a menos, tem sim a possibilidade de vencer, de chegar e brigar pelo topo da Premier League. A gente sabe que isso não vai acontecer só por ser o Arsenal, né? Porque senão poderia. Mas pensar no back Arsenal a 1,41 acho que pode ser uma entrada bem interessante. E aí no domingão não faz parte da Premier League, mas é lá na Inglaterra, teremos o Chelsea enfrentando o Liverpool no Wembley Stadium, a final da Copa da Liga Inglesa, Carabao Cup, né? Olhando aqui, ó, recentemente, Liverpool venceu 4-1 dia 31 de janeiro, venceu o Chelsea 4-1. Temos um empate em agosto de 2023, um empate em abril de 23, mais um empate, que é tudo Premier League, tá? Mais um empate em janeiro de 23, uma vitória do Liverpool na FA Cup de 22, uma vitória do Liverpool na EFL Cup de 22 também. Aqui temos mais um empate pela Premier League de 22, um outro empate Premier League em 21 e aí finalmente uma vitória do Chelsea lá em março de 2021. Ou seja, tá difícil, hein? Tá difícil. Se a gente voltar aqui, ó, 4 anos, o Chelsea tem incríveis 2 vitórias em cima do Liverpool. Olha o tanto de empate que esses dois times têm. Não é fácil ser Chelsea. E a gente sabe que o Chelsea está numa das piores fases
recentes da história do time, né? Vem enfrentando um Liverpool aí com uma chance de título, Liverpool que também está no topo da Premier League. A informação mais interessante, curiosa e talvez até preocupante, vamos dizer assim, para essa partida aqui é que temos do lado do Liverpool Arnold fora, Alisson fora, o que a gente tem aqui hoje, né? Alisson, Arnold, Diogo Jota, jogadores importantíssimos. O Curtis Jones também. Ele se machucou esses dias, né? O Curtis Jones também acabou saindo, acho que no primeiro tempo, se não me engano, do jogo do Liverpool. Esse jogo eu estava assistindo. Vários jogadores de fora. Do lado do Chelsea temos Thiago Silva, o melhor jogador do Chelsea, fora para uma final contra o Liverpool. Porém, como dúvida aqui do lado do Liverpool, também temos o Darwin Núñez e o Salah. Então as potências de ataque do Liverpool também ficando de fora. Pré-live, difícil pensar em algo aqui, até porque a gente tá falando de jogo único, de final. Mas se fosse pensar em algo, eu pensaria sim. Principalmente se Salah e Darwin Núñez jogarem, pensaria sim num back Liverpool. Pensaria assim, não é nem lei Chelsea, é back Liverpool, porque a gente sabe que o Chelsea está uma draga horrorosa, né? Chega para jogar uma final aí para tentar salvar o ano, para tentar salvar a temporada, mas eu não acho que o time é capaz de muita coisa. Já o Liverpool, que está nadando de braçada na Premier League aí, podendo garantir, vamos dizer assim, mais um título aí pro Klopp antes dele sair de vez do clube. Com Salah, Darwin Núñez, Liverpool em cima, pego o back Liverpool. Não pegaria nem o lay ao Chelsea, principalmente se o Thiago Silva estiver fora do lado do Chelsea. Tá? Então aí uma análise meio que por cima assim, desse jogaço que rola domingo ao meio-dia. E seja a final de Carabao Cup, seja a Premier League, todas essas odds você encontra no Bolsa de Apostas. Tem também o United, né? United vai enfrentar o Fulham. United que a gente não confia muito, ganhou aí recentemente, mas a gente continua não confiando no United. Tem o Crystal Palace enfrentando o Burnley, pode ser uma partida interessante aqui, dado que o Burnley tá outra draga terrível, né? Mas temos aí todas essas odds, as melhores odds do mercado, você encontra no Bolsa de Apostas, certo? Boa sorte para vocês, bons greens, espero poder voltar em breve aí com mais voz, conseguindo falar um pouco melhor e também voltar com as lives, né? Tá fazendo falta, certo? Até a próxima.